Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de março, celebramos a segunda-feira da quinta semana da Quaresma. Vamos meditar a palavra de Deus que nos é proposta para o dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escutemos o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante do relato da mulher pecadora pega em flagrante adultério e levada até Jesus pelos fariseus para ser acusada. E Jesus ser testado, experimentado, para os fariseus verem se ele caía na armadilha deles. Jesus, diante da exposição de tal mulher feita pelos fariseus, que colocaram ela diante dele e apresentaram o que a lei dizia em relação ao adultério, que naquele tempo uma mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Inicialmente, quando é questionado, que dizes tu? Não dá importância. Aqui, nós vemos o que acontece também nos dias de hoje. As pessoas gostam de expor umas às outras. As pessoas gostam de expor o pecado, o defeito, o erro dos outros. Como é triste quando vemos uma pessoa expor a intimidade de outra pessoa e assim fazer com que aquela pessoa seja desmoralizada, seja difamada e muitas vezes até mesmo através de calúnias, fofocas, mentiras, se monta uma história totalmente distorcida ou até inexistente sobre alguma pessoa e aquela pessoa fica manchada na comunidade, na sociedade, fica marcada para sempre, uma mancha que dificilmente será retirada. Hoje, precisamos tomar muito cuidado com as redes sociais, com as difamações, com as calúnias, até mesmo com certas mentiras que muitas vezes são contadas. Precisamos nós, como católicos, nos policiar com comentários que nós fazemos, com postagens que nós fazemos em redes sociais. Muito cuidado, queridos irmãos e irmãs,
para não sermos como esses fariseus que expuseram a vida daquela mulher. Ela estava errada? Sim, mas eles não eram juízes de ninguém. Nós não somos juízes de ninguém para julgar, condenar e muito menos expor alguma pessoa. O evangelho de hoje manifesta que os pecadores condenam, o justo perdoa. Nós não podemos condenar ninguém, queridos irmãos e irmãs, porque todos nós estamos diante da mesma situação de pecado e muitas vezes temos e cometemos pecados piores do que os outros, piores daqueles pecados que muitas vezes expomos da vida alheia. Diante disso, Jesus não dá importância, mas eles insistiam, e assim também acontece nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas não se contentam em dizer uma só vez, insistem, dizem para um, dizem para outro, e assim espalham toda a sujeira da vida de uma pessoa para todos aqueles que querem e às vezes até gostam de ouvir. Eles insistiam para que Jesus tomasse alguma atitude, mostrasse, manifestasse alguma opinião. E Jesus então vai se levantar e vai dizer: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Jesus toca na ferida. Jesus toca no coração, na alma, toca no interior. E aquelas pessoas, aqueles fariseus, que não eram pessoas desentendidas, compreendem rapidamente, deliberam rapidamente e concluem que eles também eram pecadores. E a atitude, um por um, vai saindo quieto e vai embora. Começando pelos mais velhos, veja que isso é interessante. Começando pelos mais velhos, um por um, vai indo embora. E daí então, nós vemos mais uma vez o encontro de Jesus com uma pessoa. Agora, esta mulher pecadora, pega em flagrante adultério. Quando Jesus está em particular com aquela mulher, ele então faz o julgamento. Primeiro as perguntas: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. E aí então Jesus dá a sentença: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Veja a sentença do justo juiz. Jesus é misericordioso, mas também é justo. Jesus vê a pessoa, não somente o pecado. Jesus perdoa, tem misericórdia, mas é justo. Coloca uma determinação, dá uma ordem: vá e não peques mais. Esta é a pedagogia, a lógica de Jesus que hoje somos convidados a contemplar. Diante deste evangelho, somos então convidados a olhar para nós mesmos. Este é o grande esforço que estamos fazendo nesta quaresma: olhar para dentro, olhar para o interior, olhar para o coração. E lá dentro, no interior, sermos honestos verdadeiramente e reconhecer as nossas culpas, os nossos pecados e os nossos erros. Quando nós olhamos para o nosso interior e tomamos consciência da realidade de quem somos, olhamos para o exterior, olhamos para as outras pessoas, identificamos também os erros e os pecados dos outros, mas não julgamos, não nos colocamos na posição de juiz, mas nos colocamos
na posição de pessoas que também erram. Por isso, que fique bem claro, queridos irmãos e irmãs, todos nós somos humanos, todos erram, uns mais, outros menos, mas estamos todos sob a mesma situação. O que Jesus nos convida a partir do seu exemplo e a partir deste evangelho é a não julgarmos, não condenarmos, não expormos a vida das pessoas, mas termos misericórdia, pois com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Jesus também diz: por que te preocupas com o cisco no olho do teu irmão? Retira a trave que está no teu próprio olho, para que possas ver realmente a realidade como ela é. Vamos meditar esta palavra. Diante do mundo, é fácil ficar do lado dos mais fortes, dos que falam mais alto e levantam os braços com mais força, mas defender os humilhados deste mundo é atitude reservada a homens especiais, de elevada estatura. Jesus é o verdadeiro homem. Ele não fica do lado de fora, não fica do lado da força pela força, mas do lado da verdade pelo amor. Percebo hoje de modo especial que a sua condenação devia ter sido a minha condenação. A sua morte devia ter sido a minha morte. Ele entregou-se em meu lugar para que vencesse o amor e não a lei. Rezemos esta palavra. Ninguém me condenou, Senhor. Muitos olharam para mim de lado, alguns levantaram o dedo, outros quiseram erguer a voz, mas ninguém teve força para me condenar, porque me amaste e perdoastes antes mesmo de eu ter pecado. Antes que todos vissem o meu pecado, tu me amaste até o extremo de dares a vida em meu lugar. O teu amor venceu em mim e em todos. O teu amor venceu no mundo e eu estou agradecido por isso. O compromisso do dia de hoje. Diante de Jesus na cruz, vou agradecer o seu amor redentor que me salvou da condenação e vou procurar me esforçar o máximo possível para não julgar, não condenar, mas ter misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia. Fique em paz. Que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.